Cumprimentar a entidade aqui presente, o Movimento de Pais em Luta, que num exercício de direito de cidadania trazem esta Assembleia a petição número 53 da 17ª legislatura, da primeira sessão legislativa, que pretendem o aumento das vagas e do investimento em CACI, CAVI e outras respostas semelhantes da iniciativa do Movimento de Pais em Luta, que reúne 18.631 assinaturas, sendo uma petição com mais de 7.500 assinaturas. É feita a audição neste grupo de trabalho de audiências, a audição de peticionários, e depois será discutida em plenário pelas senhoras e senhores deputados. Temos connosco, em representação dos movimentos de pais em luta, Rosa Maria Vilaça de Oliveira, Helena Maria Pires Pereira, Marília Sofia Cunha Martins da Costa, Maria Celeste Salsas Rodrigues e Jorge Manuel Fernandes de Castro. Penso que está correto. Da parte dos grupos parlamentares, temos representados os vários grupos parlamentares que fazem parte deste grupo de trabalho. Dizer-vos que, para além de informar, como sabem, estas audições são gravadas e estão disponíveis, ou ficarão disponíveis na página do Parlamento. Estará sempre esta audição em direto. A nossa grelha temos para hoje a entidade, e que é a grelha de tempos deste grupo de trabalho, a entidade visitante tem 10 minutos para a sua exposição inicial, que vai ser dividida. Temos depois os grupos parlamentares, as senhoras e senhores deputados, que têm 5 minutos cada um, em representação dos seus grupos parlamentares. Depois a entidade visitante terá uma intervenção final de 10 minutos para concluir, responder às senhoras e senhores deputados. Sem mais demoras, e porque temos o plenário às 3 da tarde, passo a palavra ao Dr. Jorge Castro para iniciar e depois dividir com a doutora Maria Celeste a seguir. Tenha a bondade. Antes de mais, boa tarde. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. O meu nome é Jorge Castro e sou um dos representantes do Movimento Pais em Luta. Sou o pai de um jovem autista com 21 anos de idade e um grau de incapacidade de 98%. Sou enfermeiro de família há 27 anos, uma profissão que exerce com paixão exclusivamente no Serviço Nacional de Saúde. Apenas interrompi a minha carreira para cumprir o meu serviço militar obrigatório, do qual saí com público louvor. Na unidade local de saúde onde trabalho, para além da atividade assistencial, integro várias comissões clínicas e vários grupos de trabalho, sou formador interno e tenho contribuído ao longo destes anos para a qualificação de centenas de profissionais de saúde e mesmo nas escolas, a centenas de professores e pessoal não docente. Sou, por isso, um profissional que acrescenta valor ao Serviço Nacional de Saúde e ao Estado português. Em junho de 2025, a minha vida profissional e familiar entrou num impasse dramático. Perante a iminência de o meu filho deixar o sistema educativo por limite de idade e perante a inexistência de respostas sociais, nomeadamente CACIs, no concelho onde resido, que é o Concelho de Barcelos, restava-me apenas uma única opção, que era a de deixar de trabalhar para cuidar do meu filho a tempo inteiro. Uma opção que, embora feita com amor, teria consequências graves: a perda de rendimento, o desemprego, a quebra contributiva e, simultaneamente, a perda para o Serviço Nacional de Saúde de um profissional experiente, competente e dedicado. Mais grave ainda, o meu filho ficaria privado do seu direito à inclusão, à convivência social e à dignidade enquanto cidadão. Perante esta realidade, fui obrigado a tomar uma decisão extrema. E, sendo assim, no dia 12 de junho do ano que passou, iniciei uma greve de fome à porta do Centro Distrital de Segurança Social de Braga. Não por espetáculo, não por vitimização, mas por considerar que estava perante um ato profundamente discriminatório e estruturalmente injusto.
Essa iniciativa, arriscada mas consciente, tornou visível o que estava a ser ignorado. Aquilo que antes parecia impossível, subitamente, tornou-se possível. Os serviços da Segurança Social comprometeram-se com a abertura de uma resposta social que acolherá não apenas o meu filho, mas mais 29 jovens com deficiência, ainda que fora do concelho onde resido. Mas permitam-me que seja claro, o meu caso não é exceção, é sintoma. Existem inúmeras famílias em Portugal obrigadas a abandonar o seu trabalho porque o Estado não garante respostas sociais para os seus filhos com deficiência, filhos que continuam a ser cidadãos desta República. É por isso, com profunda preocupação, que verifico que os Serviços Centrais da Segurança Social não conhecem sequer o número real de jovens nesta situação. Isto não é um lapso técnico, desculpem-me, é um sinal de negligência estrutural. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, nenhuma família deveria ter de escolher entre cuidar de um filho e sobreviver economicamente. Nenhum cidadão deveria de pôr a sua própria vida em risco para ver reconhecido um direito básico. O que aqui trago não é um pedido pessoal, é uma exigência de justiça social. Muito obrigado. Muito obrigada. Gastou 4 minutos e 15, ainda tem 6 minutos, mais coisa, menos coisa, para concluir. E, nesse sentido, passo agora a palavra a Maria Celeste Rodrigues. Obrigada. Muito boa tarde. Excelentíssimos senhores deputados, o meu nome é Celeste Rodrigues e eu sou professora de Biologia e Geologia ao serviço da Escola Pública há mais de 30 anos. Hoje estou aqui na missão mais importante da minha vida. Sou mãe de um jovem de 19 anos com perturbação de espectro autista, 84% de incapacidade. Uma das dificuldades do meu filho é a incapacidade de comunicar oralmente. Portanto, eu uso a minha voz para vos apresentar algumas das dificuldades que o Tiago tem sentido, em particular esta última, que é não ter tido respostas ao terminar da sua escolaridade obrigatória. Durante pelo menos 3 anos, antes de terminar a escolaridade obrigatória, a lei prevê que os alunos com necessidades educativas especiais realizem um PIT, um Plano Individual de Transição, com vista a facilitar a transição para a vida pós-escolar. Supostamente, a instituição que os acolhe durante esses 3 anos poderá ser a que vai dar resposta finda à escolaridade obrigatória. Cedo percebi que a resposta não seria tão direta, por isso, no fim do ano letivo 2021, em conjunto com outros pais, comuniquei de forma insistente via e-mail as nossas necessidades à Segurança Social de Braga. No dia 8 de março de 2022, participei numa reunião na Casa de Saúde de São José, foi a instituição em Barcelos onde o meu filho realizou o PIT, e essa reunião tinha como objetivo a apresentação do processo CIN, Centro de Integração e Neurodesenvolvimento destinado a pessoas com perturbação de espectro autista. Isto em 2022. No final do ano letivo 24-25, vi-me às portas do agrupamento de escolas Val do Tamel em manifestação para que a matrícula do meu filho no 12º ano pudesse ser renovada, mesmo tendo concluído a escolaridade obrigatória e, obviamente, por falta de respostas pós-escolar. O que é que eu pergunto? Fui eu, como mãe, e os outros pais que falhamos na procura de respostas para os nossos filhos pós a vida escolar, falhamos na comunicação à Segurança Social das necessidades emergentes, foi falta de vontade da Casa de Saúde de São José em participar na resolução deste problema? A mim parece-me que não. Para entendermos, também fomos perguntar a instituições ligadas à deficiência no Distrito de Braga que dificuldades sentem na criação deste tipo de resposta social. Temos um documento que vos entregamos de seguida, onde consta o essencial do que nos foi transmitido, bem como propostas que as próprias instituições e nós fazemos para a resolução do problema. Eu só deixo aqui um pequeno resumo. Vê o setor social que há questões estruturais que têm que ser vistas. Caso contrário, o problema persistirá, e nomeadamente o que é que está mal. A falta de cumprimento do assumido compromisso social. A revisão urgente e séria dos valores dos acordos de cooperação, que ao longo dos anos está em perda gradual e consecutiva. A indexação automática desses valores à inflação e aos custos salariais.
um regime fiscal mais justo para o setor social, a simplificação e desburocratização de normativos excessivos, desajustados e muitas vezes contraproducentes. O reconhecimento efetivo do setor social como parceiro estratégico do Estado e não como uma solução de recurso. Depois de vos apresentar o caso particular do meu filho, e estando em nome dele e de todos os outros que estão a aproximar-se da mesma situação, eu pergunto novamente. O Estado português, através do Instituto da Segurança Social e do Ministério que o tutela, não tem que ser um exemplo no cumprimento do que está previsto na Constituição Portuguesa e em convenções internacionais. Claramente, esses documentos definem os direitos destas pessoas. Não está o Estado obrigado a criar respostas dignas e necessárias para estes cidadãos? O Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, ou a própria Segurança Social, tem mecanismos eficazes de fiscalização do uso de verbas disponibilizadas às instituições? A Segurança Social de Braga, sendo conhecedora dos números e das necessidades que foi atempadamente e insistentemente, não deveria ter tomado decisões que assegurassem respostas aos jovens, evitando situações limites como uma greve de fome. Foi preciso uma greve de fome. Um jovem adulto, no máximo da sua vitalidade, deve aos 18 anos ver o mundo desmoronar à sua volta e ficar enclausurado naquilo que é o domínio exclusivamente familiar, sem expectativas, sem ocupações, sem se sentir como parte integrante da sociedade. Deve. E nós, pais, devemos, a partir do momento em que eles atingem os 18 anos, desistir de tudo que é o nosso projeto pessoal, profissional, para nos dedicarmos exclusivamente a cuidar? Senhores deputados, nós somos pais de luta e não desistimos, mas também só não desistimos por uma razão. Nunca pudemos, nem me parece que facilmente conseguiremos parar nesta luta. Estamos sempre dispostos a colaborar no encontro das melhores soluções e também, como até agora, daremos voz para que aquilo que são os direitos dos nossos filhos sejam cumpridos. Estamos na esperança que seja o Estado português a criar respostas dignas e necessárias para estes cidadãos. E, por último, dizer-vos que nós não precisamos de respostas politicamente confortáveis, mas que estruturalmente são vazias. Precisamos de ação e precisamos de efetivação de soluções. Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada pelo cumprimento do tempo. Falaram que tinham documentos para nos entregar. Entregando, nós fazemos distribuir de imediato pelas senhoras e os senhores deputados, para também, se quiserem utilizar no âmbito desta audição. Eu pedi aos serviços, faz favor, que assim todos ficam com a mesma informação, para poder também acompanhar agora nesta audição. Eu, se calhar, para não estarmos a atrasar, e começou ao contrário, não tem mal, mas passaria... exatamente, era isso, que assim a ser deputada do Partido Social Democrata, pronto, é isso. Se eventualmente se quiser ter a informação no decurso da audiência, da audição, peço desculpa. Sem mais delongas, passo então a dar a palavra às senhoras e senhores deputados dos vários grupos parlamentares e começo pelo Partido Social Democrata, pela senhora deputada Leonor Cipriano, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores e senhoras peticionárias e representantes dos movimentos de pais em luta. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença e o vosso empenho persistente em defender uma causa justa e urgente, o direito a uma vida autónoma, digna e inclusiva para as pessoas com deficiência, através de mais vagas e de um investimento sólido em centros de apoio à vida independente, centros de atividades e capacitação para a inclusão e respostas equivalentes. E em meu nome pessoal posso-vos dizer que sinto-me tocada com este assunto. O meu trabalho também foi sempre na área social e, portanto, estarei aqui em meu nome e em nome da bancada do PSD para colaborar nestas situações.
Isto é um tema que nos preocupa profundamente ao nosso grupo parlamentar do PSD, nomeadamente no que respeita à criação das condições para uma vida com oportunidade de desenvolvimento das capacidades e do potencial das pessoas com deficiência. A implementação das políticas públicas deve nortear-se sempre para uma sociedade verdadeiramente inclusiva, em que ninguém fique para trás. É precisamente neste sentido que tanto o nosso grupo parlamentar como o Governo têm vindo a trabalhar de uma forma consistente. Desde a tomada de posse, o Executivo tem priorizado a estabilização e o reforço destas respostas, evitando dependências excessivas de fundos temporários, promovendo parcerias sólidas com o setor social e solidário, que consideramos um parceiro estratégico e essencial. Destaco em particular a assinatura do compromisso de cooperação para o biênio 25-26 com as entidades representativas do setor social e solidário, que representa o maior aumento sempre nas comparticipações do Estado, com atualizações progressivas para atingir uma repartição mais equitativa dos custos médios por utente. Por percebemos que os valores não eram suficientes, foi por isso que se realizou estas alterações e que iremos continuar a fazer. Especificamente para o CACI, houve uma atualização de 4,9%, mais um reforço adicional de 1,1% e um grupo de trabalho dedicado à fórmula de financiamento sustentável. O Governo aprovou recentemente uma resolução do Conselho de Ministros que cria a estratégia para os direitos das pessoas com deficiência para o período 26-30, fruto de um diálogo contínuo ao longo de mais de um ano com as entidades do setor. Esta estratégia corrige fragilidades identificadas na anterior e reforça o compromisso com uma governação estruturada e sustentável. Esta semana, na audição regimental, a Sra. Secretária do Estado para a Ação Social e Inclusão afirmou estar em diálogo com os diversos centros que sublinharam a necessidade de implementar critérios de priorização de vagas de forma a garantir uma resposta justa e equilibrada. O Governo prevê sentar-se com os diversos centros para definir uma estratégia concreta e adequada que resolva o problema das listas de espera e entregue respostas sociais de maior qualidade. Esta postura evidencia uma governação responsável. Estabilizamos o que existia e preparamos o terreno para uma expansão mais estruturada e sustentável, continuando a desenvolver políticas que assegurem a autonomia e a inclusão das pessoas com deficiência. A vossa petição é um contributo valioso para reforçarmos este caminho. Agradeço o vosso testemunho e a vossa persistência. Deixo-vos, por isso, esta questão para enriquecer os trabalhos da Comissão. Em que termos consideram que deve ser feito este alargamento dos CAVIs e respostas semelhantes a todo o país, considerando que o Governo já o está a fazer de forma progressiva e estruturada, de modo a garantir que chegue efetivamente a todas as regiões e que seja sustentável a médio e a longo prazo. A vossa resposta ajudará certamente a reforçar as medidas que o Governo PSD já está a implementar e a delinear os próximos passos com maior rigor e proximidade às necessidades reais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e agradecer-lhe o cumprimento do tempo. Passo agora a palavra ao Partido Chega. Será a Sra. Deputada Catarina Salgueiro, também por 5 minutos. Os meus cumprimentos, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, que desde já agradeço a vossa presença. Quero começar por reconhecer com frontalidade aquilo que esta petição traduz, uma realidade de desespero silencioso de milhares de famílias portuguesas. Após o fim da escolaridade obrigatória, muitos jovens e adultos portadores de deficiência ficam simplesmente sem resposta do Estado. Não transitam para CACI, não acedem a CAVI. Não têm alternativas estruturadas, ficam em casa, ficam invisíveis. E com eles ficam também reféns os seus pais e cuidadores, que muitas vezes são obrigados a abandonar ou reduzir drasticamente a sua atividade profissional para assegurar cuidados básicos. Isto não é inclusão, isto é abandono institucional.
Os CASI e os CAVI não são luxos do Estado Social, são instrumentos mínimos de dignidade, autonomia, integração social e estabilidade familiar. Quando o Estado falha aqui, falha no essencial, na execução dos direitos que proclama. E o problema não é desconhecido. O próprio Governo assumiu, em fevereiro de 2025, o compromisso de reforçar o investimento e aumentar vagas nestas respostas. Estamos em 2026 e a realidade mantém-se. Listas de espera extensas, respostas territorialmente desiguais, burocracia excessiva, falta de técnicos, dificuldades de licenciamento, falhas graves no transporte e ausência de planeamento plurianual. O que existe é discurso, o que falta é capacidade instalada. O Chega tem sido absolutamente coerente nesta matéria. Não aparece agora no tema. Defendeu em sede orçamental o alargamento da rede nacional do CACI para aumento efetivo de vagas através da proposta 342C ao Orçamento de Estado de 2026. Defendeu igualmente instrumentos de reforço operacional e monitorização. Essas propostas foram rejeitadas ou bloqueadas por quem hoje se representa como defensor da causa. Convém dizê-lo com clareza, não basta proclamar direitos, é preciso garantir execução, planeamento, fiscalização e resultados. Defendemos um modelo de responsabilidade clara do Estado, planeamento nacional de necessidades, financiamento estável, contratualização transparente com o setor social, cooperativo e privado quando necessário, auditoria permanente e metas públicas de redução das listas de espera. Defendemos também justiça territorial. O interior, as periferias urbanas e as zonas socialmente mais vulneráveis não podem continuar a ser penalizadas por falta de oferta e de transportes. E defendemos critérios justos de priorização quando não há vagas, gravidade da dependência, inexistência de retaguarda familiar, impacto socioeconómico, risco de institucionalização informal. Há aqui igualmente um ponto de ruptura estrutural que tem de ser enfrentado, a transição entre a escola e a vida adulta. O sistema simplesmente larga estes jovens num vazio administrativo, sem ponte, sem plano individual de continuidade, sem acompanhamento integrado. Isso é inaceitável num Estado que se diz social. Por isso, esta audição deve produzir mais do que empatia, deve produzir soluções calendarizadas e financiamento assumidos. O país não pode continuar a empurrar estas famílias para a exaustão, para o empobrecimento e para a invisibilidade social. Deste modo, coloco-vos duas questões. Primeira, se tivessem de identificar uma única medida que pudesse ser implementada nos próximos 12 meses e que teria impacto imediato na vida das famílias, seria a abertura direta de vagas, contratos-programa extraordinários, reforço de equipes técnicas, simplificação administrativa ou outro instrumento. E porquê? Segunda questão. Na vossa experiência no terreno, qual é hoje o maior bloqueio real ao acesso ao CACI e ao CAVI? Falta de financiamento, escassez de técnicos, licenciamento e burocracia, transportes e acessibilidade ou critérios de elegibilidade excessiva restritivos? E que alteração concreta sugerem ao legislador para desbloquear esse obstáculo? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada, também no cumprimento do tempo. Dou a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro, com alguma tolerância, tendo em consideração que também está um bocadinho aflita para poder fazer a intervenção. Obrigada, Sra. Presidente Coordenadora, Deputada Coordenadora, cumprimento as caras e caros colegas e, obviamente, um cumprimento muito especial para os e as peticionárias aqui presentes, que representam o movimento de pais em luta. De facto, dizer-vos que eu sou relatora desta petição e nessa condição serei, obviamente, imparcial, portanto, tentarei relatar todas as afirmações e todas as soluções aqui encontradas, mas não posso deixar de tecer também, enquanto deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, algumas considerações relativamente a esta questão. Dizer-vos que estamos completamente solidários
convosco. De facto, nos últimos tempos tivemos, nós, enquanto grupo parlamentar, e certamente que outros colegas terão, mas eu falo da nossa experiência, tivemos contacto com muitas instituições de ensino que visitei, nomeadamente no distrito pelo qual fui eleita, no distrito do Porto, e uma das necessidades sinalizadas por todas, invariavelmente por todas, entre outras, foi as questões de os jovens portadores e adultos, portadores de deficiência não terem respostas adequadas após a escolaridade obrigatória. Falam efetivamente na existência de algumas respostas, nomeadamente o CACI, mas que são insuficientes. E, portanto, em 2024 celebramos os 50 anos de democracia. É certo que durante este tempo muitas conquistas tivemos, nomeadamente ao nível do Estado Social, e não o podemos negar, e no que refere à deficiência assinalou também um ponto marcante, porque acho que deixou de ser uma área invisível, mas certamente ainda há muito a fazer para progredir nestes direitos. E, portanto, eu própria também tive algumas dificuldades na recolha dos dados e do relatório do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos de 2024, de facto, falam-nos que ainda existem muitas lacunas e que estas pessoas, estes jovens e adultos portadores de deficiência, acumulam desigualdades e duplas discriminações, não é? Discriminação no acesso à justiça, na educação, como referi, que não posso deixar de sublinhar, porque é aqui que também tudo acontece, portanto, nota-se uma quebra grande, isto falando em dados, o ano letivo 2022-2023, de mais de 50% das medidas de apoio na passagem ao terceiro ciclo para o secundário, portanto, não existem e eles abandonaram, não é? Depois desta questão da escolaridade obrigatória e também a questão do abandono escolar precoce é muito maior em crianças ou jovens portadores de deficiência, é de 21,4% comparado com os outros alunos, 5,9%. A discriminação no trabalho e no emprego, na proteção social, nas condições de vida, portanto, e estas necessidades que este movimento apontam e reclama a resposta por parte do Estado, que terminam basicamente quando acaba a escolaridade obrigatória e depois o que fazer a seguir para os integrar, para a incluir e para a socialização e impedindo que os pais tenham que permanecer, eles, os jovens e os pais, em casa, porque não existem respostas. E esta situação, de facto, faz com que o país e estas, como disse, estas discriminações e desigualdades se acumulem e também a situação de pobreza e exclusão social, que é tudo aquilo que não queremos e, portanto, existe uma resposta ajustada e robusta para esta população e é importante designar políticas inclusivas. E, portanto, nessa medida, queremos também nós continuar a melhorar, a ajustar, a desenvolver respostas para colmatar alguma das preocupações que aqui foram elencadas e tenho algumas questões para vos colocar. A primeira é se é importante para vocês a melhoria na recolha dos dados. Que indicadores sugerem? Porque aquilo que me apercebi, de facto, nesta recolha e ao longo do tempo é que não existem nenhuma entidade em que os dados, as variáveis, permaneçam de forma, sejam permanentes para que se possa estabelecer algum tipo de comparação, evolução, e eu acho que isso é fundamental. Portanto, queria da vossa parte que nos pudessem dar ou indicar alguém, eu fui retirando o INE, o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social, até da própria Carta Social e a Pordata, portanto, isso não existe. Depois, sabendo exatamente o número de pessoas a aguardar as respostas, é uma coisa que vocês colocaram no vosso relatório, ainda bem, é preciso saber quantas pessoas, quantas jovens portadores de deficiência existem, para depois se perceber o que é necessário e que respostas são necessárias. Portanto, eu gostaria também de perceber, da vossa parte, se cogitam a possibilidade da articulação, no sentido de efetivar medidas, a articulação com o poder local. Há muitas situações que funcionam também, projetos a nível local e que possa potenciar estas respostas. É uma questão também que vos deixo. E, de facto, sempre Portugal sempre foi permeável a orientações europeias, é quase obrigado, mas também internacionais, nesta e noutras temáticas, estamos a falar de direitos humanos, e já concluo. E como é que classificam a situação atual? Tendências de melhoria, estagnação, recuo na realização dos direitos humanos deste grupo? De que forma é que nós, de facto, podemos melhorar todas estas questões, uma vez que, pelo que percebi na vossa introdução, na vossa exposição, também a 25 de fevereiro foi-vos dado pela Ministra, ou penso que a Senhora Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, ontem fez essa indicação de que foi dado medidas concretas, nomeadamente para aumentar os que havia. Não sei se faz precisamente hoje um ano, se foi feito nesse sentido ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, nós demos-lhe a tolerância porque estava com dificuldade também e a tossir, por isso mesmo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Livre, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, também por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria desejar umas boas tardes a todas e a todos. E queria dizer que lamento muito que tenham de estar aqui, lamento muito que tenham de levar esta luta até uma situação extrema, porque, de facto, não deveríamos estar aqui a discutir aquilo que é um direito básico. Portanto, quer dizer, da parte até do Estado, que somos todos nós, lamento que esta luta tenha de ser feita. E eu conheço e tenho recebido relatos de muitos pais que ficam a começar a ficar desesperados quando os filhos, de facto, entram na adolescência e começa-se a aproximar o chegar à idade adulta, porque sabem que depois da escola, onde, apesar de muito que ainda falta por garantir que há uma verdadeira inclusão na escola e que as crianças com deficiência, os jovens com deficiência, têm todas as condições para estar de pleno direito na escola, mas que, apesar de tudo, há uma integração na escola e há lugar na escola para pessoas com deficiência, mas que depois... esse desespero é visível quando se fala com pais de crianças com deficiência e também nos é transmitido pelos professores de ensino especial que também sentem esse desespero e, portanto, é algo que tem de ser, de facto, rapidamente resolvido. Por todas as razões e mais algumas, mas nós devemos isso às famílias e devemos isso às pessoas com deficiência. Os CACIs e os CAVIs são muito importantes e, portanto, é algo que tem de existir em todo o território e onde tem de ser investido. Onde tem de haver um investimento em todo o território para também garantir que as famílias têm as soluções perto da sua casa e, portanto, também não haja a perturbação da dinâmica familiar. Em relação ao modelo de apoio em vida independente, parece-nos que é essencial que haja o investimento no apoio à vida independente. Aliás, nós, no Orçamento de Estado para 2026, uma das propostas que o LIVRE conseguiu ver aprovada era uma proposta para tornar definitivo e alargar o modelo de apoio à vida independente com o financiamento total por parte do Estado, ou seja, sem condição de recursos, que é algo que é muito relevante e também sem recorrer a fundos transitórios, ou seja, ser algo que esteja inscrito no Orçamento do Estado e seja garantido. Porque não podemos ter o direito à assistência pessoal, o direito à vida independente, dependente tanto ou de fundos transitórios ou da própria condição de recursos da família ou da pessoa. E isso é algo que nos preocupa porque o Governo introduziu também a possibilidade de uma condição de recursos no acesso ao modelo de apoio à vida independente e, portanto, é algo sobre o qual eu gostaria de vos ouvir e deixo essa questão sobre como é que vem a transição para o modelo de apoio à vida independente de uma forma que considerem relevante. Por outro lado, falaram aqui da falta de dados sobre o número de crianças, jovens e depois já jovens adultos que estão numa situação de não resposta por parte do Estado. E eu gostava de perceber se da vossa experiência, da vossa rede de contactos, se têm noção do número de pessoas que estão em fila de espera, nomeadamente na área onde vivem, portanto, só para nós termos noção de alguns dados, sendo que serão sempre incompletos, porque haverá sempre essa... Não é a vossa função, mas é para nós termos esses dados. Por outro lado, aqui a entrega que nos fazem é muito importante e a petição é muito relevante porque vai abrir um espaço para que a Assembleia da República se dedique a discutir este assunto em concreto. E quando discutirmos em plenário, os partidos vão poder apresentar propostas, nomeadamente legislativas, além de recomendações ao Governo, para que o assunto seja melhorado. E, nesse aspecto, era interessante, das conversas que tiveram, nomeadamente com as associações, quando falam aqui, por exemplo, das burocracias e das alterações legislativas que seria preciso fazer, nós gostávamos de ter conhecimento mais profundo sobre o que é que foi proposto, para podermos também trabalhar sobre isso, nomeadamente, além de todos os contactos que faremos e que continuamos a fazer com as associações, com as entidades
com que prestam todo o tipo de apoios, mas toda essa informação que nos possam dar é útil para nós conseguirmos apresentar propostas legislativas. E por fim, é sobretudo isto, é percebermos também convosco o que é que podemos fazer para melhorar e para garantir as alterações legislativas e depois o financiamento e todas as outras coisas que acabam por ter influência, nomeadamente como, por exemplo, a falta de transporte ou não, às vezes são toda a cadeia para conseguirmos resolver. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para encerrarmos esta ronda das senhoras e senhores deputados, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, também por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, cumprimento os senhores deputados, cumprimento especialmente os nossos convidados e gostaria de saudar a vossa luta, que há de levar a bom porto uma causa que é justa e, sobretudo, agradecer o trabalho que têm realizado, as conquistas que já alcançaram e também manifestar-vos a nossa expectativa de que mais conquistas aí virão, independentemente de um quadro político que, infelizmente, não é ainda favorável ao que devemos conquistar. E foram já aqui referidas alguns óbices, foi colocada a questão da sustentabilidade, como se um direito fundamental dos cidadãos e a justiça pela igualdade carecesse de estudos de sustentabilidade. Não, são obrigações que o Estado tem de assumir independentemente dos custos. Independentemente dos custos, e gostava de dizer-vos isto sem nenhuma espécie de demagogia. Há obrigações que o Estado tem que assumir e, em nome do Estado, os governos de turno, porque nós não podemos embarcar naquele discurso fácil, segundo o qual o Estado falhou. Não, o que falharam foram as políticas públicas. E é nesse combate que aqui estamos e, por isso, a vossa petição, as propostas que, aliás, aqui acrescentam, são de uma utilidade enorme para o nosso trabalho. O PCP e os eleitos da CDU na região de Braga têm acompanhado o vosso trabalho, as conquistas que alcançaram, nomeadamente em 2022, a garantia de que os vossos filhos, os filhos dos vossos amigos, também nas mesmas condições, têm acesso, como todas as crianças e jovens, aos programas de ocupação de férias e tempos livres. E isto foi uma conquista marcante que eu gostaria de saudar em nome do PCP. Como sabem, o PCP tem acompanhado desde o início este movimento, acompanhado e apoiado. Eu próprio tive ocasião, muito proveitosa para mim pessoalmente, de me encontrar convosco e por isso conheço de contacto real a importância do vosso papel, das vossas propostas, das vossas preocupações, que são as preocupações de muitos pais que, infelizmente, ainda hoje têm que fazer opções, como dizia há pouco o Dr. Jorge Castro, optar entre cuidar dos filhos e manter o emprego. Ora, o Estado não tem o direito de colocar este dilema às famílias. Não tem mesmo o direito, é exatamente o contrário. Ele tem o dever de criar todas as condições para que, mal a questão se suscita, ela tenha uma resposta. E a resposta está fundamentalmente nas respostas públicas. É preciso que o Estado garanta uma resposta pública, desde logo numa escola inclusiva. Escola inclusiva é essa que tem de prolongar-se para além do ciclo que nós estamos aqui a falar. Quando o PCP defende o direito à educação e ao ensino, até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento, está a estender esse direito a rigorosamente todas as crianças e jovens. E este direito não pode ser negado, seja qual for o argumento, incluindo da chamada sustentabilidade. Os direitos não podem ser reduzidos a uma regra qualquer da econometria. Não é assim que a sociedade tem que se estruturar. E não é assim que nós temos de respeitar os direitos das pessoas desde que elas nascem. E, portanto, diria que peço desculpa, Sr. Deputado Coordenador, alerta. Muito obrigado.
mas eu termino dentro em pouco, porque eu acho que as contribuições que este movimento nos deu já, quer na petição, quer no documento que nos entregou, são riquíssimas e enriquecem-nos a nós. E, portanto, a questão é esta, se a questão que se nos coloca a nós como legisladores é saber se a Assembleia da República tem neste momento ou não aqui uma oportunidade de resolver de uma vez por todas a questão que nos é colocada. E não só tenho aqui a oportunidade, como tenho o dever indeclinável e impreterível de encontrar soluções. Do ponto de vista do PCP, a resposta está numa resposta pública, com uma rede adequada de centros complementares ao princípio da escola inclusiva até aos mais elevados graus de ensino possível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só assinalei, como estava de costas, para poder perceber que o tempo tinha terminado. Mas, se me dá licença, queria fazer uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Sra. Deputada, muito brevemente, por causa da hora do plenário, mas sim, muito rápido, muito rápido. Eu gostaria que fizessem distribuir a todos a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, que visa recomendar ao Governo a elaboração de um estudo referente à sustentabilidade e ao alargamento do serviço de apoio à vida independente. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar tem que enviar aos serviços, se faz favor, para poder enviar às senhoras e senhores deputados, e penso que será para distribuir também pela entidade. Muito bem, faremos distribuir. Sem mais delongas, dou a palavra, eu penso que será na mesma ao Sr. Enfermeiro Jorge Castro, a palavra por 10 minutos, se for necessário passar, só me dão sinal e dizem a quem, e darei a palavra então para iniciar a intervenção. Ok, depois quando quiser sinaliza e eu darei a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado pela vossa intervenção. De facto, parece-me existir aqui alguma preocupação relativamente à questão que trouxemos hoje aqui a esta comissão. O facto é que nos fizeram muitas perguntas e eu posso responder-vos que a nossa vida, quando temos um filho que é portador de deficiência, nega-nos algum tipo de ideologia, ou seja, vocês fizeram-nos muitas perguntas que eu se calhar as faria a vocês, porque nós não temos soluções, nós damos como uma solução é que se garanta que quando um jovem com deficiência que não tenha perfil de autonomia para ingressar na sociedade de forma autónoma, que tenha uma resposta garantida. É isto que nós esperamos de um Estado de Direito e é isto que nós esperamos que façam com os nossos filhos. Podemos dar algumas dicas, algumas delas estão aqui no documento que vos enviamos. Primeiro temos que perceber quantos são, quem são e onde estão estes jovens, é essencial fazê-lo. E outra coisa também que eu acho importante, porque é assim, no fundo, o que é que se está a fazer? O Estado está a delegar em IPSS, está a delegar a responsabilidade de dar este tipo de respostas. E muito bem, foi a estratégia que encontrou para o fazer, já o faz desde há muito tempo. Eu próprio já fui tesoureiro de uma instituição, por isso eu sei muito bem como é que funcionam as instituições particulares de solidariedade social, por isso sei bem que a dificuldade que existe em gerir uma instituição dessas. O que nós vemos é que há instituições que precisam de muito apoio por parte da Segurança Social para se poderem expandir, porque eu vou dar-vos o caso de uma instituição de Braga, uma grande instituição, a PPA-CDM de Braga, que está com graves dificuldades económicas. E eu pergunto, como é que o Instituto da Segurança Social deixou uma instituição chegar a estes termos? Ou seja, uma instituição
e com o crescente número de crianças portadoras de deficiência, que é isso que eu sinto como profissional de saúde, há cada vez mais crianças com deficiência que vão ser no futuro adultos com deficiência. O que eu pergunto é o que é que se está a fazer para acompanhar esse tipo de instituições que se deve renovar e que se deve expandir e que deve abrir mais respostas, nomeadamente de CAVIS e CACIS. Outra pergunta que faço também é em que medida é que as instituições que têm a possibilidade financeira e económica de abrir novas valências, porque eu sei que há instituições, por exemplo, na minha região, que têm vontade de abrir novas valências, porque é que são barradas e dificultadas ao nível da Segurança Social. O que eu percebi quando fiz a minha greve de fome e quando falei com o Sr. Presidente do Centro Distrital da Segurança Social de Braga, foi que o seu grau de autonomia era muito pouco. E eu não consegui nada da reunião que tive com ele na altura, e só consegui muito mais tarde, através dos serviços centrais da Segurança Social, porque a Segurança Social pareceu-me e ficou óbvio que o Centro Distrital não tinha autonomia para dar abrir CAVIS, abrir CACIS, ou para aumentar vagas em determinadas instituições. Não sei se tem mais alguma pergunta. Se quiser, ainda tem tempo, a professora Maria Celeste, se quiser usar 5 minutos. Não temos, é como diz o Jorge, nós precisamos é de respostas, foi à procura disso que viemos, não é? Somos famílias que desde o primeiro momento ouvimos nãos, não é só no fim da escolaridade obrigatória, é durante todo o percurso. Aqui não, há de encontrar, aqui não. Portanto, acho que há uma necessidade muito grande de conhecer os números, até porque há muitas famílias que, não tendo respostas e tendo um trabalho que não seja uma profissão, por exemplo, como as nossas, uma mercearia, sei lá, acabam por ficar com os filhos em casa. Eu pergunto, numa família monoparental, como é que os pais fazem, não é? Quem deixa de trabalhar e coisas desse género. Portanto, nós viemos à procura de respostas efetivas, não é? Porque são direitos, e o Estado tem que ser o primeiro a cumprir os direitos dos cidadãos, sejam lá eles quem forem. E, infelizmente, são pessoas com muita dificuldade, nomeadamente oral, como eu vos disse em relação ao meu filho, e, portanto, eles não se queixam. Mas nós vivemos no dia-a-dia as dificuldades deles, não é? Nós estamos aqui por nós, mas sobretudo porque eu vejo o meu filho com 18 anos e não consigo imaginar aquele rapaz que é em tudo o resto igual a toda a gente, fechado dentro de casa. Não pode acontecer isso. A Constituição Portuguesa, as convenções internacionais não o permitem. Portanto, há formas de irmos mais longe se o Estado não cumprir, porque o Estado tem que cumprir em relação a estas pessoas. Ok? Portanto, se calhar criarem mecanismos muito eficazes de conhecer efetivamente os números, não é? Quem está à espera. E há formas, nós temos aqui uma série delas que nos foram, este documento foi construído, como eu disse, com base na ajuda daquilo que percebemos de instituições do Distrito de Braga, mas também tem aqui coisas nossas. Eu, como professora, por exemplo, digo-vos que é um portal das matrículas. Portanto, nós sabemos em que escola o aluno está matriculado, se teve resposta. Porque é que não há uma resposta tão fácil, não é? Nós acedemos ao portal das matrículas e vemos quantos alunos querem matricular no 10º ano, as necessidades que existem. Não me parece que seguir esse modelo seja assim tão difícil identificar, por exemplo, necessidades, não é? O que eu tenho mesmo para vos dizer é que esta luta não tem fim enquanto os nossos filhos não tiverem respostas dignas para eles. Não é serem metidos num espaço sem as mínimas condições físicas, muitas vezes sem competências técnicas que são muito próprias para
cada tipo de deficiência, não é metê-los num lugar qualquer também. Tem que ser respostas dignas e tem que ser garantidas pelo Estado português, porque assim a Constituição o dita. Muito obrigada. Não havendo mais ninguém para intervir, resta-me agradecer à entidade a presença neste grupo de trabalho, referir que a senhora relatora, a senhora deputada Patrícia Faro, vai fazer o relatório desta audiência. Depois dos serviços da Assembleia, quando for agendada a petição para plenário, darão nota da data, e se quiserem estar presente, podem estar presente a acompanhar os trabalhos em plenário. E mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença.